Boa noite, professora. Boa noite, os colegas. Caso seja apresentado aos colegas. Eu vou falar um pouquinho sobre o que a gente discutiu muito em sala de aula, e que é o tema, da nossa matéria, diferença, desigualdade. Alguns textos que eu li, eu observei alguns marcadores chaves em comum nos textos da Melissa, do After, do Andrews, e algumas outras bibliografias que eu dei uma olhadinha. Alguns marcadores ficaram evidentes, eu queria falar um pouquinho sobre eles. Eu fiz algumas anotações aqui para me auxiliar na gravação, mas eu percebi que alguns marcadores sociais de diferença são comuns em vários textos. O primeiro marcador que eu considerei foi o marcador gênero, masculino ou feminino. Posteriormente, o marcador sexualidade, heterossexual, bissexual, homossexual. O marcador etnia também foi observado. O etnia é um marcador étnico-racial e nem sempre está ligado à cor da pele, tá? Podendo ser também de esfera biológica e cultural que formam um indivíduo. Outro marcador que eu achei interessante foi o marcador geração. O marcador geração, ele se refere ao processo histórico no qual o indivíduo se formou. Esse processo histórico, ele define valores, ele define princípios morais. É um marcador relativo ao tipo de criação predominante do indivíduo. Se foi do pai, se foi de um tio ou alguém próximo que vive na atualidade, se foi de um avô. Então, quer dizer, de acordo com a época que ele viveu, ele teve uma formação educacional, social, de valores diferentes. Esse foi o marcador geração. Um outro marcador que a gente observa, que é dado muita ênfase a ele, é o marcador classe. O marcador classe, ele é algo mais complexo, porque uma classe, deixa eu só observar uma referência aqui. A classe, ela tem por definição ou associação a palavra estratificação. A estratificação, ela é usada para denominar a divisão social em camadas ou estratos. Essa divisão social, lembrando que o estrato é um conjunto de pessoas que têm o mesmo estamento ou status ou posição social dentro de um grupo. E cada estrato ele tem acesso diferenciado a oportunidades. Usa muito na Índia a palavra castas, que é um exemplo bem pragmático que a gente pode fazer até uma analogia com a nossa dita classe social. Essas classes sociais, elas são formadas dentro do sistema capitalista pela competição, pelo conflito, pela divisão do trabalho ou pela especialização. A estratificação social, ela é associada diretamente a barreiras sociais, que constituem todo elemento cultural, destinado a tornar
difícil ou até impossível o acesso de algum grupo ou camada social, acesso a culturas, acesso a oportunidades, vamos dizer assim. O que diferencia uma classe social da outra e o que forma as diversas classes sociais são diversos e complexos fatores. Como eu falei no início do vídeo, os fatores marcantes, né, o fator gênero, o fator sexualidade, o fator etnia, fator geração e fatores classe. Esses fatores anteriores, eles determinam determinadas classes, né, eles indicam qual será a sua composição ou a composição de um indivíduo dentro de uma classe. Dependendo da classe que ele faz parte, ele vai ter acesso mais fácil ou um acesso dificultado, ou até nunca terá esse acesso a valores, a dinheiro, a cultura, a educação. Isso vai variar muito de acordo com a classe social que ele ocupa. E essa classe social vai ser predominante na construção e formação da sociedade. Porque o camarada, se ele não tem um acesso a determinados valores, pode ser monetários, culturais, ele vai ter uma distinção, né, como indivíduo dentro daquela classe que ele ocupa. E é uma coisa interessante, eu estava observando que isso é algo cíclico. Como assim cíclico? É assim, o camarada ele não tem acesso a determinados valores, então ele faz parte de uma classe. Enquanto outro indivíduo que pertence a uma classe, vamos dizer, mais abastada, tenha mais oportunidades e acesso a valores que vai moldar ou formar o indivíduo. Isso vai, logicamente, né, criar uma distinção entre classes. Então, assim, é algo que vai se perpetuar. Você faz parte dessa classe porque você não teve acesso a certos recursos e eu faço parte a essa. Partindo disso, você sempre vai ter divisão de classes, porque você vai ter grupos com oportunidades e acesso a determinados valores de forma diferenciada e, consequentemente, vai criando, né, uma forma de separar, delimitar. Você pertence a essa classe social, eu pertenço a essa classe social. E fica algo cíclico, porque o filho, não é regra, tá? Mas vamos dizer assim, por questão de ocupação da classe, o camarada, a geração posterior de uma classe menos favorecida, ele não terá acesso, ou melhor, terá um acesso mais difícil a regalias, não, a oportunidades que outras classes têm. Assim, e fica sempre criando um ciclo vicioso. O grupo de convívio do cidadão de uma classe mais baixa vai ser sempre diferente do grupo de convívio do cidadão de uma classe mais alta, vamos dizer assim. E lembrando que quando eu falo classe, não estou falando só da forma que o Weber ou a forma que Marx colocou. A gente tem aí uma distinção que para Marx, na sociedade capitalista, se verifica uma luta de classes entre burguesia e proletariado. Não é dessa forma só que eu estou dizendo, não. Eu estou dizendo também dessa forma, né?
essas classes que estão em permanente oposição, né, burguesia e proletariado, indicando respectivamente, né, opressores e oprimidos. Isso para Marx Weber. Para Marx Weber não, gente, desculpa. Para Karl Marx. Para Marx Weber, existem 3 ordens de estratificação de classe social, que é a econômica, a social e, diferente de Karl Marx, tem a classe política, que é interessante também. Mas, assim, além dessas classes dos clássicos do capitalismo, tem a questão das diferenciações de gênero, de etnia, né, de raça, cor e por aí vai. Eu não posso delongar muito no vídeo, tem que ser um vídeo, era para ser um vídeo de até 5 minutos, já está indo para 12, mas o que eu tinha para falar era isso. É uma gama muito grande de bibliografias, de textos, né, com opiniões diferentes relativo a certos marcadores que seria fundamental, mas a princípio é isso. No geral, todos esses textos colocam alguns marcadores e, assim, para a gente não ter mais, ou melhor, para a gente reduzir, né, não ter mais, vamos dizer que é quase utopia, mas para a gente reduzir esses marcadores, o que tem que ser feito é nada mais, nada menos do que tentar dar oportunidade igual para todos, independente das classes que ele ocupa. E eu, quando eu digo oportunidade, é a oportunidade de acesso à educação, acesso ao bem-estar, acesso às coisas fundamentais, né, que é saúde, moradia, alimentação, educação, que a gente observa que essas coisas que aparentemente seriam fundamentais e básicas para todos aparecem de formas bem distintas, dependendo da classe que o camarada ocupa. Só isso. Boa noite. Obrigado.